Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje estamos na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Em cima da mesa vamos abordar temas relacionados com a freguesia, num painel composto por Luís Almeida, presidente da União de Freguesias, eleito pela CDU, também o Pedro Castelo, presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, eleito pelo PS, e o Tiago Carvalho, do PSD. Agradecer, em primeiro lugar, a vossa presença neste programa, neste Cheque Mate, este especial União de Freguesias Castanheira do Ribatejo Cachoeiras, e também abordar novamente o facto de terem sido pedidos antecipadamente 3 temas, portanto um tema a cada um dos intervenientes do painel, e vamos já começar por um desses temas que foi sugerido antecipadamente pelo Luís Almeida e que tem a ver com a questão da agregação de freguesias. Luís Almeida, esta questão da agregação de freguesias, a seu ver, prejudicou a população? Bom dia a todos. Relativamente a este tema, aquilo que me importa referir é que a agregação, no nosso entender, embora não tenha prejudicado as populações das duas freguesias, mas trouxe imensos custos para a freguesia. Temos que pensar que Castanheira do Ribatejo era e é uma freguesia com 18 km². As Cachoeiras têm cerca de 8 ou 9, o que faz uma média de 27 km² e é uma área extensa. Mostramos duas freguesias, uma predominantemente urbana, que é o caso da Castanheira, com uma predominantemente agrícola, que é rural, que é a das Cachoeiras. Houve imensa deslocação de pessoal lá para cima, porque, entretanto, o pessoal lá de cima que, naturalmente, um adoeceu, o outro faleceu, e tivemos que levar o pessoal daqui, de baixo, lá para cima. Isso trouxe imensos custos, deslocação de carrinhas. Temos uma carrinha que anda normalmente por mês, cerca de 1000 km, com todo o seu desgaste e também com o seu consumo de gasóleo. Os gastos com software na altura foram imensos também, situaram-se nos cerca de 4.000 euros para podermos trabalhar em rede entre as Cachoeiras e a Castanheira e para manter todo o trabalho como deve ser. E, no entanto, ainda outra coisa que temos que referir é que tanto as Cachoeiras como a Castanheira têm uma identidade própria, têm uma história própria e rica, muito rica mesmo. Embora exista menos bairrismo aqui em baixo, porque isto aqui é urbano, é outro sentimento, mas lá em cima nas Cachoeiras as pessoas são muito bairristas e gostam muito da terra que têm, que tinham e que têm, e embora reconhecendo o trabalho que nós vamos lá desenvolvendo, querem, não é gostam, querem que as Cachoeiras sejam freguesia de Cachoeiras e ponto final. Nós continuamos a desenvolver o trabalho lá em cima, tal qual como fazemos aqui em baixo, é exatamente igual, e tentamos fazer tudo e é reconhecido pela população. No entanto, se couber ao Partido Comunista Português, e está-se a tratar disso da Assembleia em Lisboa, que é a volta de tudo ao mesmo. Podemos dizer que algumas juntas de freguesia poderiam ter ganho de escala, porque foi isso tudo que foi apregoado antes da junção de freguesias, e aqui importa referir que isto não houve agregações, houve extinções de freguesia, e das extinções de freguesia houve a criação de outras freguesias, aqui foi o caso disso, houve a extinção de uma e de outra, e a criação da União de Freguesias. Eu acho que perder lá em cima não perderam, a única coisa que perderam, tal como nós aqui em baixo, foi a identidade própria da sua terra. No entanto, particularmente eu, do Executivo, assim como muitos restantes, temos dito e redito, e mantendo essa, que gostaríamos de ter cada uma das juntas de freguesia sendo una como estava antes de 2013. Veremos se assim vai acontecer, é esse o nosso propósito, tanto assim é que ainda não fizemos bandeiras, como outros já fizeram, fazer bandeiras únicas, conjuntas da União, nós entendemos não fazer,
tínhamos bandeiras em 4 mastros e agora temos em 5. Acrescentámos mais uma bandeira e não mais do que isso. Por enquanto é assim que se fará. Se algum dia formos obrigados, antes de alguma solução que dê por extinta tudo isto que acontece e vamos voltar ao início, que nós muito, muito gostaríamos, e os habitantes das Cachoeiras particularmente também, continuaremos a manter as coisas como estão. E a trabalhar. Mas não dificuldades em termos de... Há pouco estava-me a referir a a questão das deslocações. Temos as deslocações pessoal e depois também temos que começar a pensar que o pouco pessoal que temos, que obriga a que haja deslocações lá para cima, não temos muito pessoal. O que nós advogamos, de facto, para os trabalhos serem bem feitos, seria uma das coisas que nós também, da força política que represento, também não gostaria muito de utilizar, que é pessoal do Fundo de Desemprego, porque achamos isso uma tremenda injustiça, por um lado. Achamos nós que se houvesse a possibilidade da contratação de mais pessoal que está no Fundo de Desemprego, contratação direta mesmo, para que virem trabalhar, acho que isto sem pescadinho de rabo na boca baixaria o número de desempregados, baixaria os encargos que a Segurança Social tem com o dinheiro pago às pessoas no Fundo de Desemprego, e seria tudo muito mais simpático, porque ter aqui pessoas do Fundo de Desemprego a trabalhar junto connosco, a ganhar cerca de 100 euros, juntamente ao lado das outras pessoas que ganham 500, que não ganham muito mais do que isso, que ganham 500 euros, é um bocado injusto. No entanto, o que nos obrigam a nós a fazer agora é contratar empresas para fazer face ao muito trabalho que há, e depois nós estamos numa zona que é excelente, que é o Ribatejo, em que um bocadinho de água, um bocadinho de sol, e temos erva de tudo o que é sítio, temos zonas verdes a precisarem de ser cortadas, ao fim de 2 ou 3 dias de serem cortados. Portanto, isto aqui há um manancial de trabalho que é preciso meter cobro isto rapidamente, e no caso da agregação de freguesias, quando precisamos de deslocar pessoal lá para cima, ficamos com menos pessoal aqui em baixo. E temos que andar aqui a equilibrar todo o pessoal para podermos ter as 2 freguesias, com as suas localidades adjacentes, como deve ser, para bem das populações. Pedro, relativamente a esta matéria, achas que a população foi de certa forma prejudicada com esta agregação de freguesias e, por outro lado, tentar perceber se há possibilidade de haver aqui algum revés e as freguesias voltarem a ser independentes? Antes de mais, muito bom dia e obrigado ao Checkmate por estar também a divulgar um pouco a nossa União de Freguesias, e cumprimentar também, além da Marta e dos colegas que estão a tornar possível também a gravação do programa, o Luís Almeida e o Tiago Pimenta, e queria dizer aqui que falarei não tanto enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia, mas como cabeça de lista do Partido Socialista nas últimas eleições, porque na Assembleia tenho tentado, e é esse também o papel de um Presidente da Assembleia, ser o mais equidistante possível das questões que muitas vezes divergem as opiniões de bancadas para bancadas. Esta questão, nós estamos de acordo numa parte e em desacordo noutra, como em muitas que de certeza vamos aqui falar, naturalmente que isto foi uma questão que nós não podemos... não conseguimos evitar, ou seja, uma decisão tomada a um nível completamente diferente daquela que nós nos encontramos, lá em cima, como dizemos na gíria, e a nós, cabe-nos, ao poder local, cabe-nos conseguir, com as armas que existem, fazer face às dificuldades que aparecem mediante essas decisões. Dificuldades, ou coisas boas também, com certeza, também poderão haver. E aí estamos completamente de acordo que os gastos são maiores, que as pessoas continuam a ser quase as mesmas e que muitas vezes eu sei que não estão aqui porque estão lá, não estão lá porque estão aqui. Agora, há aqui uma questão que de facto nos divide um pouco a opinião e o Luís, por exemplo, utiliza quase sempre este termo, que é eles lá em cima ou nós cá em baixo, e aquilo que eu acho é que, sendo que a decisão tomada foi esta de agregar freguesias, eu estou de acordo com a expressão do agregar freguesias, o que eu acho é que devemos fazer com que
principalmente aqueles que se sentem mais prejudicados, que naturalmente nestas duas serão sempre os cachoeirenses, porque ficaram sem a sua junta, tentar que eles sintam cada vez menos que ficaram sem a freguesia das Cachoeiras. Essa é que eu acho que tem que ser o grande objetivo. Isso não tem vindo a ser feito? Não, acredito que sim, porque o trabalho que é feito aqui é feito lá, portanto não ponho isso em causa. Mas a mensagem que é passada de que vamos fazer tudo para que seja reposta à freguesia, eu acho que no fundo... pouco provável. E não depende de nós. Estamos aqui a passar uma mensagem que eu considero errada porque, por muita vontade que o Luís Almeida tenha, e no caso, se fosse outro Presidente da Junta, era igual, de que a freguesia das Cachoeiras seja reposta, nós aqui, aquilo que eu digo é aqui, o que nós podemos fazer para isso é zero. Infelizmente é zero. Portanto, eu acho é que temos que passar a mensagem é de que isto foi assim e que, portanto, vamos trabalhar para tentar minimizar ao máximo aquilo que as pessoas sentem em termos de injustiça. E tentar usar menos a questão do lá em cima e do cá em baixo. Porque agora já não há lá em cima e cá em baixo, porque as quintas não é lá em cima e aqui é cá em baixo. Já é uma freguesia só. Eu acho que essa mensagem tem que ser passada assim. Não negando, com certeza, que criou muitas dificuldades às juntas de freguesia. Eu sei que os acordos de execução que existem com a Câmara Municipal e que, segundo sei, até foram aprovados na reunião de Câmara Municipal de ontem, há juntas que dizem que chega, outras que não chega. Eu não sei se chega ou se não chega, porque não estou a trabalhar diariamente na gestão. Aquilo que eu ouço sempre na nossa terra é que não chega. Agora, jogar com essas armas para tentar minimizar os estragos, entre aspas, causados por uma decisão que não foi nossa, por acaso não foi também dos partidos que nós representamos, foi de outros, e pouco há a fazer, dizer que vamos lutar. Eu acho que é um pouco, entre aspas, enganar um bocadinho as pessoas, porque nós não podemos lutar coisa nenhuma. Acho que temos que lutar é para aqui notar-se cada vez menos que essa decisão aconteceu, apesar de ser impossível esconder. Vamos ouvir também a opinião Claro. do Tiago relativamente a esta matéria. Qual é a visão do PSD? Acha que é possível, que está no horizonte, portanto, as freguesias voltarem a ser independentes? Antes de mais, bom dia Marta, os colegas e colegas de painel, e obrigado pelo convite. Em relação ao tema, como bem sabem, foi uma escolha também do PSD esta união, e nada mais veio do que a procura de uma economia de escala. Foi uma procura de redução de custos ao longo do país, porque Norte a Sul existiam, e sabem que é conhecimento de todos, que existiam juntas a mais, e haviam gastos a mais, desnecessários até, e foi o que se tentou colmatar. Também foi pedida a opinião de outros partidos na altura em 2013, neste caso, e houve muitos que não quiseram participar, que hoje reclamam, que hoje dizem que não funciona, mas tiveram a oportunidade e a altura certa para dizer que não queremos, não concordamos, e absteram-se, ou não tiveram presentes, ou votaram contra, mas no global todos estiveram ali meio à espera do que é que vai acontecer. Até que aconteceu. E agora todos procuram correr atrás do prejuízo, porque muitos... repara, havia muita gente que nós sabemos que tinha um trabalho que tinham o quê? 100 habitantes, 20 habitantes? Não justificava. Mas no que diz respeito aqui aqui na Castanheira e nas Cachoeiras, por exemplo, eu acho que a Junta tem razão no que diz que as pessoas continuam a ser poucas. E quando o Luís fala na contratação, é um tema muito pertinente e que acho que se deve debater para ajudar o trabalho de quem cá está. É muito difícil arranjar pessoas que queiram trabalhar nas condições que o Luís relata. Mas de resto, procurou-se, como eu lhe digo, uma redução de custos. Se não foi o que aconteceu, temos de falar sobre isso, temos de debater o tema e sempre estivemos abertos para debater o tema. Mas o balanço que faz é positivo? O balanço que eu faço, no geral, é positivo. Acho que o Luís tem feito um bom trabalho dentro daquilo que é possível. Outras coisas poderiam fazer, outras opiniões, e aí vai sempre dividir entre as três bancadas, mas no geral acho que tem sido positivo. Luís, não sei se ainda quer comentar mais algo a esta matéria. Quero muito rapidamente,
estamos de acordo e de desacordo, e ainda bem que assim é que a democracia é assim mesmo. O Pedro referiu, e muito bem, estamos em acordo em algumas matérias e em desacordo, acho eu também, em algumas matérias, embora aqui diga que sejam, aliás, sejam não que são muito poucas, que nos desunem. Então, a expressão que eu uso, lá em cima e cá em baixo, é como eu estou lá em cima e digo estou lá em cima, estou aqui, os lá de baixo, é a mesma coisa. Isto não tem nenhuma pretensão de minimizar ou maximizar, seja quem for, não é esse a nossa ideia, muito menos a minha. E em termos de defesa e das pessoas se sentirem bem, há uma das coisas que nós queremos é manter o caudal e a qualidade de trabalho, e lá vou eu outra vez, lá em cima e cá em baixo, para não haver qualquer tipo de separação e que as pessoas se sintam bem. Tanto assim é, e eu estou a dizer isto com esta carga, porque as pessoas reconhecem em todo lado que o trabalho está bem feito, que poderia haver mais trabalho, sim. Poderia ser melhor, sim, se nós tivéssemos ferramentas, e aqui há uma coisa que eu discordo do Pedro, temos ferramentas, tivemos no passado ferramentas. Antes desta lei ser colocada em cima da mesa e que fez com que, desculpe a expressão, esta estupidez seja uma realidade, houve situações, e vamos começar pelo princípio, as Assembleias de Freguesia, a maioria das Assembleias de Freguesia votaram contra. A maioria das Assembleias Municipais votaram contra. E mesmo assim, entendeu quem lá está em cima, não é, Pedro? Entendeu quem lá está em cima que ser superior a isto tudo contra um ganho de escala, e aqui vou falar relativamente ao Tiago, um ganho de escala na altura fixou-se em 0,01%. O que é que se ganhou relativamente às cachoeiras? Porque estamos aqui a falar da União. Estamos a falar que de antes tínhamos 5 pessoas do executivo aqui em baixo e 3 lá em cima. O que é que se poupou? 3 pessoas do executivo lá de cima? Muito bem. Nem sequer estavam a tempo inteiro. Ok? O que é que se poupou? Num orçamento, na globalidade das freguesias, pergunta-se o que é que se poupou. Não se poupou muito. Aos 5 que ficaram, e podia ter sido outra realidade, aos 5 é mais difícil. E perdeu-se um bocado o contacto com as pessoas. Porque hoje em dia, a Junta de Freguesia, eu continuo a dizer que a Junta de Freguesia hoje não é gerida do mesmo modo, não pode ser gerida do mesmo modo como era há 6 anos atrás, 7 anos atrás. E só ir aos 6, 7, não é preciso andar mais para trás. Se mais para trás, então, ainda o fosse é maior. E há uma das coisas que nós pensámos, e é a prática do partido que eu represento, e se assim não fosse também era a minha vontade pessoal, que era não fechar a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia existe, está lá em cima, está de porta aberta, entre as 9h30 e as 2 e as 4 e as 5h30, 6 horas, porque tem que ser mesmo assim. Porque a Junta de Freguesia presta um serviço lá em cima, há uma caixa multibanco, há um serviço de correios. Epá, quer se queira, quer não, as pessoas, com toda a ruralidade existente, é ali que muitas vezes vão bater à porta e contar os problemas de que a galinha até está coxa e não sei o quê. É por ali, passa a expressão, mas é por aí. Mas aproveito para perguntar... E já agora estamos completamente de acordo da Junta estar continuar de porta aberta. Continuar aberta. Aproveito para lhe perguntar, uma vez que também o Pedro já referiu, da última vez que falámos, tinha acerca da delegação de competências e do acordo que foi assinado entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, que estava em negociação, que lhe parecia ser um bom acordo e que é nesse sentido, que é nesse caminho. Já foram finalizados estes acordos? Agrada? Dá para colmatar algumas destas situações e dificuldades que referiu? Eu acho que sim. Eu costumo dizer que quem dá sempre muito, acha sempre muito. Quem pede, acha sempre pouco. Isso aí é um ponto assente, é uma questão de senso comum e de economia pura. Mas dizer que estes acordos tiveram uma particularidade. Foram negociados de uma maneira diferente que os outros há 4 anos não foram. Os outros não houve muito tempo, aliás, não houve tempo para nada. Aquilo foi tudo, eu vejo por mim, eu entrei aqui e eu tive que dar posse a mim mesmo. Portanto, tudo isto foi um processo muito acelerado,
E na altura eu chamei para aspectos que foram revistos e tidos em conta agora. E quando eu falo e os restantes presidentes de junta. Porque não podemos manter uns acordos nos contratos estanques a 4 anos. Porque há evolução natural, o custo de vida aumenta, os ordenados mínimos, por acaso, aumentaram, não foi tanto aquilo que nós desejávamos, mas pronto, aumentou, e o que é certo é que nós, ainda hoje, não é, 14 de junho, estamos a receber da Câmara Municipal os ordenados, portanto, os valores transferidos para cá são com base no ordenado mínimo nacional de 485. E algumas das competências que tinha algumas competências por sugestão do Sr. Presidente de Câmara, umas por inerência daquilo que vai sair, outras porque entendeu que assim seria melhor, que houvesse algumas competências que a Câmara Municipal assumia por inteiro. Deu-nos outra, que foi a recolha de monos, e aumentou substancialmente os valores. Na negociação, nós colocámos valores no metro quadrado da Zona Verde, da desmatação, das podas, de muita coisa que quisemos alterar para ir buscar um pouco mais de dinheiro. Conseguiu-se aqui e ali ir buscar, em algumas rúbricas, mais dinheiro. Os contratos e os acordos dos 4 anos anteriores serviram para que neste se fizesse um balanço melhor, porque esquece que quer não, são rúbricas que há de acordos e de contratos, e que depois isto, no fundo, ao deve o haver. A gente não consegue gastar no mobiliário urbano o dinheirão todo que a Câmara nos dá. Mas, por outro lado, também não chega, por exemplo, às zonas verdes ou desmatações. Portanto, isto entre o menos e o mais, isto é contabilidade pura, chega-se ao fim, temos mais gasto ou menos gasto. Portanto, também o que é que se fez agora aqui neste caso? Tentou-se alterar os valores para que cada rubrica seja mais... Ou seja, aquelas rubricas que precisam efetivamente mais dinheiro, tenham lá o dinheiro. As outras que é necessário menos dinheiro, tenham menos dinheiro. Vamos ouvir também o Pedro Castelo. Pedro, a Câmara foi sensível a alguns destes argumentos dos presidentes de junta? Não conheço em concreto o teor de todos os contratos, todos os acordos. Aquilo que fui ouvindo, quer de um lado, quer do outro, e o que o Luís acaba de dizer confirma um pouco isso, é que houve uma tentativa de haver um diálogo maior, uma negociação maior para encontrar soluções que fossem de encontro àquilo que as juntas de freguesia foram dizendo, nomeadamente no último ano, e creio que esse é o caminho. Eu digo sempre que o caminho, eu costumo dizer às vezes nas assembleias, se for verde, azul ou vermelho, não me interessa quem faz, o que interessa é que apareça feito. E neste caso, embora eu sei que haja sempre uma tentativa, e faz parte, eu costumo dizer que eu de político tenho pouco, mas faz parte da política o jogo partidário e por vezes não se estar de acordo. Eu acho que vezes demasiadas ainda, embora seja cada vez menos, o não estar de acordo às vezes só por questões de cor partidária, mas acho que cada vez mais isso está a desaparecer e penso que nestas negociações que houve entrou-se um pouco por esse caminho e acho que esse é o caminho desejado e é como dizia, sei que as juntas aqui há uns meses talvez já as juntas que são governadas por maioria CDU fizeram uma conferência de imprensa a dizer que os acordos que o dinheiro não chegava, as juntas governadas pelo Partido Socialista disseram que chegava. Eu acho que não é tanto uns como os outros. Eu tive a oportunidade de dizer aos que são mais do meu lado, dizer que não acho que seja em conferências de imprensa e em comunicados que se chega a decisões conjuntas que beneficiem a população, que é para isso é que nós cá estamos, mas foi a opção tomada, quer de um lado, quer do outro. Mas fico feliz por conseguir ouvir por parte do nosso Presidente de Junta que está mais satisfeito com aquilo que aí vem. É uma evolução e fico contente por isso, porque eu acho que as pessoas definitivamente, obviamente nós temos opções diferentes e daqui por cada um dos temas que vamos falar da questão do centro cultural vamos perceber que existem realmente opções diferentes, mas com o mesmo fim. E de uma vez por todas as pessoas têm que se mentalizar que às vezes não dá para ir pela opção do Luís, não dá para ir pela opção do Pedro, nem pela opção do Tiago, então vamos ver aqui um caminho que se consiga agradar minimamente aos três
e encontrar-se uma solução para realmente se fazer as coisas. E eu acho que estes acordos é aquilo que espelham um caminho de certeza que vamos chegar ao fim, que os presidentes de junta, se calhar em conversas mais informais, se eu perguntar, eles vão dizer, isto não chega, e o presidente da Câmara numa conversa informal vai dizer, mas aquilo tem que chegar. Isso é como o Luís diz, quem dá sempre muito, quem pede, eu sou presidente de uma coletividade na Castanheira, também quando peço apoio à junta gostava que ele me desse mais e ele já diz que dá muito. E dou. E portanto isto faz parte, mas fico contente, sinceramente fico contente de ter havido uma evolução, um encontrar de ideias para um caminho conjunto. Tiago, relativamente a esta matéria, não sei se quer também Relativamente a esta matéria, quero dizer que como nós os quatro poderemos concordar, é sempre mais fácil negociar depois de já estar feito. Porque há 4 anos nós não sabíamos o que aí vinha. Não conseguíamos prever. Não conseguíamos antever tudo e mais alguma coisa. Agora é mais fácil. Agora é mais fácil depois de realmente conhecermos o problema ou não e dizermos, estaria melhor assim, poderia ser desta maneira ou daquela, pedir opinião a um e ao outro de presidentes de várias bancadas e chegar a um consenso. Na altura não era possível e temos todos concordar com isto porque não conseguíamos conhecer o que aí vinha. E a partir de agora é nas negociações e parabenizo aqui o presidente Luís pelas negociações que conseguiu e pelo que conseguiu para a junta da Castanheira e de Cachoeiras. Luís, para terminar muito rapidamente, para avançarmos para outro tema. Só dizer que não chegou mesmo o dinheiro que a Câmara nos deu ao fim dos 4 anos de mandato e só dizer que ao fim dos 4 anos de mandato a Junta de Freguesia gastou cerca de 40 mil euros a mais do que aquilo que a Câmara nos deu. Portanto, e aqui um bocado também dizer que tudo aquilo que se falou na campanha, e falou-se várias coisas, umas coisas como deve ser, outras coisas nem por isso, quando disseram que o dinheiro chegou, não chegou. Estou aqui a dizer publicamente, como disse diversas vezes, não chegou, e nós ao fim de 4 anos, desde abril de 2014 até dezembro de 2017, gastámos mais cerca de 40 mil euros do que aquilo que a Câmara nos deu. São dados, estão nas contas de gestão, nas contas da Junta de Freguesia, que são presentes ao Tribunal de Contas, e quem quiser confirmar isso, está lá tudo. Vamos avançar então para outro dos temas que foi proposto antecipadamente, neste caso o tema proposto pelo Pedro Castelo e que tem a ver com a necessidade da construção de um centro cultural na Castanheira. Pedro, esta é uma aspiração antiga da população? Sim, eu desde pequeno que me lembro de ouvir dizer que era preciso um espaço com um auditório. Tínhamos o Cine Estúdio Orion durante algum tempo, tivemos. Eu cheguei a ver muitos filmes ao Cine Estúdio Orion, mas não tem... agora está já fechado há muito tempo, mas mesmo na altura em que se falou muitas vezes que podia ser adaptado, mas seria uma coisa que se na altura tivesse sido adaptado, hoje estaríamos na mesma a falar da necessidade de um novo, porque iria ser curto, é um espaço curto e não seria a solução. Seria um Ben-Hurãozinho para melhorar ali durante uns anos. Passa a publicidade. O Centro Cultural é uma questão que eu acho que aí estamos basicamente todos de acordo. A questão da localização dividiu muito as campanhas, nomeadamente do PS e da CDU, e aquilo que, lá está, o caminho que foi encontrado, acho que é o caminho correto. Nós, através da Assembleia de Freguesia, no seguimento também de várias propostas da Junta de Freguesia à Câmara ao longo dos anos, propusemos, a bancada do Partido Socialista, propôs à Assembleia formar-se um grupo de trabalho composto pelo Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia, um elemento de cada bancada, o Presidente da Câmara e a Vereadora da Cultura da Câmara também, que por acaso reside na nossa freguesia, a Manuela Raio, no lugar das Quintas. E, portanto, conseguimos fazer esse grupo de trabalho, já reunimos uma vez e entretanto, surgiram também já vários locais, várias possibilidades que umas e outras pessoas defendem como mais aceitáveis. E eu pedi para se falar deste tema porque, à semelhança do que aconteceu aqui há uns anos para a construção ou para a finalização do Centro de Saúde da Castanheira, isto já lá vão, o Sr. Luís me consegue ajudar, aquela marcha, mas já há muitos anos, ainda o saudoso António Fernando Lopes estava aqui na Assembleia de Freguesia. Foi quando as bancadas todas se uniram e as pessoas foram atrás que se fez uma marcha aí pela Castanheira
chamou-se a atenção Veio a como televisão, deve ser, tudo. veio a televisão, etc. E conseguiu-se arranjar forma de finalmente ser terminada a construção do centro de saúde, que hoje funciona ali junto do bairro Carlos Gulbenkian. Ora, este tipo de sinergia é aquilo que eu acho que tem mesmo de acontecer, apesar de nós não estarmos de acordo em algumas coisas, temos aquilo que há pouco também era falado, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E, portanto, já dizia a música do Rui Veloso, portanto, aquilo que fizemos para o Centro Cultural, e fizemos aqui uma reunião em que todos participámos e em que tivemos por parte do Presidente da Câmara, que ele próprio criou uma nova possibilidade que ainda não tinha passado pela cabeça de nenhum de nós, de uma nova, não é bem... E qual seria a localização do PS? Pronto, a do PS tem a ver... A proposta na campanha tem a ver com o centro da Castanheira, que é um terreno que está aqui muito perto da Junta de Freguesia, que é ocupado por várias parcelas de terreno, que no fundo estão todas unidas entre elas, que é aqui mesmo no centro, aqui junto ao edifício Imagem, a seguir ao edifício Palácio, e que vai até quase à igreja. E, portanto, é um espaço muito grande que está ali vazio e que eu acho que ninguém pode negar que, em termos futuros, pode dar um coração completamente diferente à Castanheira. Porque nós não temos um parque urbano, nós não temos, neste momento, um centro cultural, temos uma necessidade muito grande de se olhar com atenção para a APATI, para a Associação Promotora de Apoio à Terceira Idade, porque tem um problema grave com as atuais instalações, que terá de ser resolvido mais rápido ou mais lentamente, mas vai ter que ser resolvido. E já agora desejar boa sorte à nova direção que foi eleita entretanto. E tudo, naquele espaço nós achamos que havia espaço para tudo isso. Agora, eu também sei que é uma coisa, tantas coisas ao mesmo tempo. Quem é que depois fazia a gestão desse espaço? Bom, a Câmara Municipal. Estamos a falar só de Centro Cultural agora. Só de Centro Cultural. Aquilo que nós achamos é que deve ser a Junta de Freguesia a assumir a gestão, podendo incluir lá também a Biblioteca Fernando Gomes de Sousa. E ser, no fundo, uma casa das coletividades, seja aí, seja noutro sítio, porque as coletividades na Castanheira nós temos um problema, tirando o Juventude da Castanheira, que tem os terrenos que são subejamente conhecidos. A APS também tem umas instalações já com algum interesse em termos de dimensão e de possibilidade de criar eventos. Depois nós temos aqui muitas coletividades mais pequenas, a APATI, por exemplo, que falámos agora, e que têm dificuldade, se quisermos organizar qualquer coisa, onde é que vamos organizar? Não existe. Havia o velhinho ginásio da Juventude, mas também já foi chão que deu uva, já não tem... Ainda existe. Que ainda existe, claro, mas não tem as condições que hoje são necessárias para se criar um evento com toda a segurança, com toda a acessibilidade, e, portanto, há que olhar para isto como uma urgência. E aquilo que nós conseguimos vai ser onde nós gostávamos que fosse quando anunciámos durante a campanha a nossa proposta. Seja aqui nos terrenos atrás da Junta, que é a proposta que a Junta faz há muitos anos, seja no reaproveitamento de todo este espaço até onde nós estamos, juntamente com esse, que foi uma ideia que surgiu entretanto, que é tão válida como as outras, seja nas diferentes localizações que foram aparecendo, e devo, até posso agradecer publicamente ao José Zanha, que é o elemento da bancada da Coligação Mais, que fez na nossa Assembleia, que já fez um apanhado com imagens aéreas até dos vários locais. Isto é que é um trabalho que eu daqui a 20 anos, 30, 40, quando a gente tiver o Centro Cultural a funcionar e muito bem, eu vou ficar orgulhoso de ter dito, olha, quando nós lá estivemos, juntámos todos, fizemos um trabalho espetacular e conseguimos criar condições para isto ser feito. É por isso que eu aqui estou. E é por isso que, quando depois das eleições, o Luís estávamos a conversar e ele estava a dizer, disseram que tu estavas a pensar em não assumir o cargo da Assembleia, ou não ser... Nem isso, nem pensar, então não faz sentido nenhum, não estamos aqui só para ser presidente disto ou daquilo. É este trabalho conjunto, e ele próprio, devo dizer que também, disse logo que achava que não era possível. É este trabalho conjunto que estamos a fazer para o Centro Cultural, seja ele onde for, eu fico mais contente com uma localização ou com outra, mas eu fico mesmo contente se nós conseguirmos antes das últimas eleições de preferência, das próximas eleições de preferência, termos um sítio onde nós nos possamos juntar as coletividades e os mais novos, os mais velhos, terem um sítio para ter atividade, que é isso que falta hoje em dia aqui. Tiago, qual é a visão do PSD relativamente a este centro cultural? Tem algum projeto?
como o Pedro referiu, o Zé Zânia tem participado de forma ativa nesse projeto, bem como todos os elementos presentes na Comissão responsável por esse tema. No entanto, o PSD também concorda que antes da criação do Centro Cultural, que será sempre bem-vindo, e o Pedro sabe que eu estou sempre também pronto para construir coisas que sejam boas para a população da Castanheira, outras coisas têm de ser feitas. Há outras prioridades. Há outras prioridades, e estamos a falar de uma obra muito grande, que vai exigir muitas verbas, e há necessidades prioritárias no ver do PSD, que vem com o tema que vamos falar a seguir, é o tema da mobilidade, que para nós é prioritário. Primeiro, as pessoas têm de ter condições para habitar, temos de colocar a vila atraente. Repare, por exemplo, o tema à parte, temos um problema no ramo imobiliário, que temos pessoas a procurar casa na Castanheira como nunca tivemos. Mas que condições damos a essas pessoas para que possam realmente gostar da vila e comprar aqui um imóvel e tornarem-se também aqui eleitores e votantes? Que é isto que nós queremos, é aumentar aqui o número também de pessoas na Castanheira e nas Cachoeiras. Temos de criar condições, passeios, há muitas outras coisas que vamos falar a seguir, que para nós está primeiro. Se houver verba para fazer tudo junto, pois bem, somos os primeiros a dizer vamos para a frente. E temos muita gente para trabalhar. Agora, primeiro a mobilidade das pessoas da vila e depois os bens chamados supérfluos, porque existem outros espaços que podemos utilizar, no entanto, se quisermos utilizar, temos espaços para isso, temos o pavilhão que pertence à Câmara, mas podemos utilizar, é alugável, é possível, no entretanto, utilizar aquilo. Concordo com o Pedro, espero que nestes 4 anos consiga fazer alguma coisa, mas que primeiro nos outros 3 se aposte na mobilidade. Mas essa tem sido então a posição do PSD nesta questão do grupo de trabalho que se está... Nós queremos que o Centro Cultural venha para a frente, mas antes do Centro Cultural temos outras prioridades. Luís Almeida... Já agora, desculpa Luís e Marta, isto tem a ver também com alguns apoios, nomeadamente até do Portugal 2020, tentamos aqui olhar para a questão cultural, tentando puxar esses apoios. Candidatável a fundos comunitários. O que falhou-me dizer. Entretanto, desculpa Pedro, desculpa Luís, relativamente aos fundos comunitários também tivemos, e por acaso, não sei se ainda estão ativos, um fundo que era o Rampa, que era do apoio às estruturas e à mobilidade, que nunca se fez um projeto. Portanto, todos os projetos e todos os fundos devem ser aproveitados. Não só os culturais e aqueles onde pomos uma placa, foi inaugurado, há coisas que não têm placas, que têm muito valor. E repara, na nossa rua principal, e é um tema que já vamos falar a seguir, não temos sequer um passeio decente para passar uma cadeira de rodas. Mas estamos preocupados com a construção do centro cultural. Como é que a pessoa lá chega? Pergunto eu. Luís Almeida, relativamente a este projeto. Este assunto tem barbas. Bom, eu vou começar pelo princípio, que é deste pequeno. Vou começar aqui também pelo modo como o Pedro começou, que disse que deste pequeno, que se lembra de ver filmes no Cineste de Orion. Tomaria a mim, ou tomaria a ele também, assistir às sessões de cinema aqui no velhinho Ginásio da Juventude. Começámos por aí, e devo dizer que aí com os meus 10, 11, 12 anos, já ouvia dizer que todo este quarteirão que está aqui à nossa frente, através das janelas, era todo para ser urbanizado, deitado abaixo e construído ali uma coisa em grande para o Juventude da Castanheira na altura, e que se pudesse fazer. A par disso, já na altura, também, e há um projeto, alguns escondido numa qualquer gaveta na Câmara Municipal, ao tempo, em que ali em frente ao ginásio do Juventude, até ao outro lado, que apanha a Rua Palha Blanco, seria para fazer toda ela uma avenida e com parques urbanos. Na altura era assim que era falado. Eu aí partilho um bocado a opinião do Presidente de Câmara, que, e disse-o aqui, na reunião que nós tivemos do Centro de Trabalho, do Grupo de Trabalho, que aquele sítio ali seria agendável no futuro para outras iniciativas, para outras coisas que não o Centro Cultural, e disse que até nem tinha, e isto não é em confidência nenhuma, ele disse-o aqui, que não tinha partilhado a mesma opinião do que o PS local aqui da Castanheira
de que aquele sítio fosse para ser utilizado como pavilhão. Porque aquilo ali, quer se queira, quer não, é uma zona que é muito o pulmão, a zona verde e pulmão da Castelheira, e não está muito habitado, tirando ali o palácio. Há ali uma grande quantidade de hectares que pode ser utilizado no futuro para fazer o parque urbano que também tanta falta faz à nossa Castanheira. Uma nota que eu gostaria de impor aqui por cima da mesa, que é que quer dizer que não seria necessário grupo de trabalho para fazer isto, mas já que está criado, ainda bem, é mais uma ferramenta de trabalho, é quase como a história da junção de freguesias, se isto puder voltar para trás, continuar a lutar para que isso aconteça, porque se a Câmara Municipal tivesse a vontade necessária durante os anos que temos vindo a propor, se tivesse vontade política para fazer o Centro Cultural, ele já estava feito. Centro Cultural, auditório, seja lá o que for. Até porque eu fiz aqui um historial para ver se não me esqueci de nada. Este estudo prévio do auditório cultural foi feito pela Junta de Freguesia em 2008. Foi feito em 2008. E foi mandado fazer pela Junta de Freguesia. Após isso, em 2009, a Câmara Municipal faz uma proposta de arquitetura / estudo prévio para um centro cultural na Castelhinha do Ribatejo, em 2009. Um e outro são para serem construídos nos terrenos através da Junta de Freguesia. E porquê? Porque os terrenos que aqui estão custam zero. São nossos, é nosso, não é preciso necessário gastar mais dinheiro. Depois existem vários locais, e alguns mesmo do PS, outros sugeridos por Lusenha na altura, em que há outros locais. Mas há outros locais que têm algumas especificidades. Ou são particulares, que é o caso ali, e que têm muitos proprietários, e a maior parte deles não querem vender. Portanto, não querem mesmo, já disseram que não querem vender. Outros são de entidades bancárias, e há outros sítios porreiros, que eu também acho que são, mas que exigem por isso, por parte de quem vai fazer a obra, um esforço adicional financeiro, que é de doidos, não é? Fazer aqui atrás da junta, e eu aqui continuo a dizer, ou atrás da junta, ou aproveitando todo este espaço, porque se juntar aquele espaço, todo este espaço que nós temos aqui edificado, se calhar quase que duplica o espaço em si, seja como for, iria melhorar, e é esse o nosso esforço que nós temos a dar a lutar desde 2008, a lutar para que seja construído, porque precisamos de balneários, refeitórios, precisamos de novas instalações, temos ali uma oficina a trabalhar em péssimas condições, tudo é velho, precisávamos de colocar um parque de estacionamento para as nossas viaturas e, quiçá, se houvesse ainda espaço para alugar, e daí temos receitas próprias do aluguer desse espaço. A própria biblioteca vir para aqui também era engraçado. E pronto. Mas vi-se acontecer até ao final do seu mandato, enquanto Presidente? Eu sou como São Tomé, ver para querer. Ver para querer, embora continue a dizer que continuo a acreditar no Pai Natal com 55 anos. Mas continuo a dizer, eu sou como São Tomé. E meta-se aqui a hipótese da plataforma logística. Estamos em 2018. Começaram-nos a dizer que em 2013 havia cá Jorge Martins. Já passaram 5 anos. E o tempo vai passando. E aquilo que eu acho é que se perde demasiado tempo para as coisas acontecerem. O Pedro disse que é muito bom. Era bom que daqui por 4 anos tivéssemos o Centro Cultural. Eu não acredito. Não acredito. Era preciso um milagre quase das rosas para que isso acontecesse. Mas se acontecer, tudo bem. É como diz o Pedro, e o Tiago também partilha dessa opinião, é preciso que ele esteja feito. Existem outras coisas a fazer? Existem. E vamos falar a seguir. Existem muitas coisas a fazer, mas acho que o Centro Cultural faz falta. Só lá falta. Já passaram 10 anos ao Tiago. Tu, tens que idade? 28. 28. Quer isto dizer que ele tinha 18 quando se começou a falar no Centro Cultural. Se o Centro Cultural, com 18 anos, passado 4 anos, tivesse feito, ele com 22 estava a usufruir, ou seja, neste momento tinha 6 anos a usufruir de um novo equipamento da Castanheira. E se passar para cativar novos elementos para a Castanheira, novos moradores, a Castanheira é bonita, é uma terra bonita, as Cachoeiras também também o são. Temos uma freguesia, muito bonita. E se conseguirmos juntar cá as pessoas, passa muito pela feitura de um auditório, de um centro cultural, para que possamos fazer mais coisas. Isto é uma delas. Agora, continuo a dizer, aqui ao lado, se calhar, resolver-se-ia também outro assunto, que era, aqui temos a Rua da Fonte. A Rua da Fonte é um beco. Tem rua, mas é um beco. Passa um carro de cada vez. Se o Sr. Presidente da Câmara, e isso foi já alvitrado ao Sr. Presidente da Câmara várias vezes,
A aquisição das casas de volutas alargaria muito a estrada. Poderíamos fazer tudo e mais alguma coisa relativamente ao centro cultural e à parte de baixo, que isto em altura deve ter para aí uns 6 ou 7 metros de altura. Conseguiríamos fazer tudo no subsolo, em termos de oficinas, parques e afins. Ainda dava, por exemplo, para, se calhar, por ali, resolver os acessos à Quinta dos Anjos. Se calhar, estou a dizer. Se houvesse vontade política para isso e houvesse condições económicas para isso para nós. Ainda, não sei se alguém quer fazer mais um comentário para terminarmos esta questão do centro. Se não, vamos avançar e tendo em conta que já estamos a terminar a primeira parte, vamos deixar se calhar o tema do Tiago para a segunda parte do checkmate, o tema da mobilidade, e eu aproveito, uma vez que já se falou aqui também, tem a ver com esta questão da Associação Promotora do Apoio à Terceira Idade. Tem havido aqui dificuldades por parte desta instituição relativamente a uma possível infraestrutura e no que diz respeito também aos terrenos. Pedia só um comentário e como é que vêm também estas dificuldades e o serviço que é prestado por esta entidade. E começo por ti, Castelo, como é que fez esta questão da associação? Já disseste que foi eleita há pouco tempo uma nova direção, que rumo é que vai levar e qual é a sua importância também para a Castanheira e para as Cachoeiras? Sim, houve aqui um momento de grande preocupação porque a direção apresentou demissão e depois houve ali algum tempo em que na primeira Assembleia não apareceu nenhuma lista e depois na segunda lá apareceu, com algumas pessoas que transitam na anterior direção e com outras pessoas novas. Aquilo que desejo é que consigam fazer um melhor trabalho que com certeza, com tudo aquilo que desejam. É algo que realmente nos preocupa. Os mais novos tendem a não preocupar-se muito porque esperam, como eu, ainda demorar algum tempo a ter que precisar da APATI, mas temos familiares que, entretanto, vão se calhar necessitar de lá estar mais cedo. E quem conhece o edifício onde está a APATI, que tem feito um trabalho extraordinário, não só nos idosos que lá estão, que lá residem, como aqueles que estão lá só durante o dia, como o apoio que é dado nas casas onde estão os idosos e que também é dado pela APATI, tem sido um trabalho muito importante e que não se pode perder. E não se pode perder, passa forçosamente por umas instalações com outras capacidades, porque o esforço que é feito atualmente não chega, porque depois, em termos de espaço, em termos de qualidade dos equipamentos, o esforço não é conjugável com as dificuldades que se encontram no terreno e, portanto, há que encontrar aqui uma solução. Da nossa parte, e até em termos pessoais, sempre que tenho conseguido estar em contacto com os responsáveis municipais, tenho sempre alertado para esta situação. Inclusive, como sabemos, também temos uma deputada que é do nosso Conselho, a anterior Presidente da Câmara, e que foi sempre e continua a ser muito sensível neste tema da solidariedade social. Aliás, eu acho mesmo que o nosso Conselho muito deve a ela grandes mudanças que existiram a esse nível nas últimas 2 décadas. E mesmo com ela também já tive a preocupação de falar nisto. Eu sei que tanto a Maria da Luz Rosinha como a própria Câmara Municipal e o Presidente Alberto Mesquita já tiveram contactos com a APATI, não sei se entretanto desde que esta direção entrou, mas a Presidente é a mesma, portanto aqui mantém-se um pouco a mesma gestão. Há contactos à procura de locais para encontrar uma solução, mas de facto é algo que deve preocupar os castanheirenses e no fundo agora não só os castanheirenses, também os cachoeirenses, porque até já ouvi falar numa das possibilidades, até seria um terreno algures mais na zona das Cachoeiras. Alguma solução, porque esta solução que existe agora está esgotada e mesmo em termos de condições legais para se poder trabalhar, qualquer dia com as mudanças que existem sempre, tão quase diárias de obrigações para que as instituições possam trabalhar dentro da legalidade, qualquer dia corremos o risco de haver uma que coloca o funcionamento da APATI em risco. E isto é de facto muito preocupante e alguma coisa tem de ser feita, sabendo eu, obviamente, que não é o Pedro, nem o Luís, nem o Tiago que vão conseguir encontrar uma solução, mas passa, lá está, por juntar esforços, entendimentos para se conseguir mais uma questão. Lá está, se me perguntarem, neste momento é mais necessário umas novas instalações para a APATI ou o novo centro cultural? São as novas instalações para a APATI, mas eu acho que já não pode olhar só para uma coisa de cada vez e agora vai ser isto e depois vai ser aquilo. Não, porque a população também não vem só um de cada vez para cá, vêm muitos.
não envelhecemos só um de cada vez, envelhecemos todos. Nascem todas as semanas nasce gente nova na Castanheira também e portanto isto tem que ser aqui uma evolução conjunta e não só uma coisa ou outra, mas obviamente que este problema da apatia é preocupante e espero que se consiga chegar a uma solução o mais breve possível. Tiago, é uma prioridade também esta questão da apatia? Claro que sim, a apatia é algo que preocupa a todos e, como o Pedro diz, faz parte das nossas questões diárias. Enquanto castanheirenses, queremos o melhor para a apatia e todas as outras IPSS que fazem serviço, tanto com crianças como idosos, mas aquele caso é prioritário. Aquele caso é prioritário, como o Pedro diz, mais dia, menos dia, não existirão condições legais para a prática daquela atividade e isso tem de ser prioritário. Uma também das nossas preocupações, e em relação ao que o Pedro diz, se lhe perguntarem enquanto pessoal, enquanto Pedro, o que é que tu preferias, claro que era a apatia. E isso é uma partilha de todos, é geral. Portanto, acho que nos devemos focar naquilo que todos partilhamos. Porque, repare, a Marta diz que gosta disto, mas se lhe perguntarem aquilo, preferia aquilo. Então, se calhar, era essa a sua prioridade. E é daí que devemos ir. Devemos ir à sua prioridade, à minha prioridade e nem a prioridade de todos. E criar de base uma sustentabilidade de base. Porque, caso contrário, estamos a pensar num edifício megalómano, mas se olharmos da vista da janela, está tudo uma tristeza. Vamos fazer o quê? Pintar as janelas? Vamos pôr o quê? Pôr um vinil para parecer bonito? A Luísa Almeida, para terminar muito rapidamente esta questão da apatia. Muito rapidamente, relativamente à apatia, eu acho que a da apatia é como a história da GNR, é a mesma coisa. Temos um quartel que é provisório já há muitos anos, correndo o risco de se tornar definitivo. Mas a apatia, de facto, e para aquilo que sei, porque eu fui vice-presidente daquela casa em 2012, tive que sair porque, felizmente, ganhei as eleições e o trabalho na Junta de Freguesia, na altura, não se coordenava, nem pouco mais ou menos, e continuava a não se coordenar com a junção das duas funções, e tive que sair e fui substituído no cargo por outras pessoas tão capazes ou mais do que eu. É preciso uma sede nova? É. Para aquilo que sei, está mesmo em risco da continuação da legalidade, nomeadamente em condições de trabalho, da apatia, e convém que tudo isto seja também uma prioridade. Sei que há vários terrenos em cima da mesa, um deles que eu sei que se optarem por aquilo é um terreno muito bom, muito saudável e muito arejado e muito sossegado, não é longe da Castanheira, mas há várias outras situações que podem ser também contempladas. Mas houve aqui uma divergência no passado relativamente aos terrenos Houve, pá. A gente tem que pensar que para onde estava agendada a construção da APATI teria que ser construído em Secalcos. Devido na altura ao projeto, e o projeto era megalómano, era preciso muito dinheiro para construir aquilo. E se me perguntarem agora, passados tantos anos que eu vi aquele projeto, se seria uma boa opção para a APATI, se calhar não era. Para não dizer que tenho a certeza que não era. Porque eu acho que um lar deverá ser construído em piso térreo, porque cada vez que se cria um piso em altura está-se a criar um problema vezes 2. E a apatia neste momento tem um problema vezes 3 ou vezes 4. Portanto, porque tem que se meter pessoas a guardar os idosos, a cuidar dos idosos, 2 pessoas no primeiro andar, 2 pessoas no segundo andar, 2 pessoas no terceiro andar. Se fosse ao piso térreo, havia um melhor ganho de escala, e aí sim, ganho de escalas efetivos na gestão da casa. E a apatia, quer se quer não, está velha. E eu continuo a dizer, e eu volto aqui, isto é tipo escalinho de rabo na boca e vai sempre parar no mesmo sítio, que é, leva-se muito tempo a decidir fazer uma coisa. E esta coisa já era urgente há muitos anos atrás. E continua a ser urgente. Hoje em dia, se calhar, deveríamos estar a tratar não da apatia, não do Centro Cultural, mas sim da construção da GNR, porque também é preciso. E também precisam de condições físicas, precisam de condições humanas, precisam de imensas condições para gerir. E tudo isto faz uma comunidade mais forte, faz uma terra mais bonita e faz cativar as pessoas para vir morar para a Castanheira. Para a Castanheira ou para outro lado qualquer, não é? E dizer às pessoas que, olha, você é de onde? É de Freixo de Espada à Cinta. Então, mas você está cá a morar há quanto tempo? Estou cá a morar há 10 anos. Pois é, pá. Mas você já devia ter mudado o recenseamento. As pessoas também não sabem isso. É que cada pessoa que está na Castanheira e que não seja recenseado na Castanheira, o dinheiro vai parar
onde ele está recenseado. Portanto, ele suja aqui, mas o dinheiro para limpar o que ele suja vai parar a outra terra. E isto era conveniente passar às informações às pessoas, que há muita pessoa que não sabe. Devem ter cuidado com o sítio onde vivem. O sítio onde vivem é, para já, procurar logo, quando vêm morar para aqui, mudar o recenseamento. Para que tudo o que lhe diga respeito a ela esteja aqui. E é tudo muito mais fácil. Relativamente à APATI, só para terminar, dar os parabéns, no fundo, também à nova, que não é nova, direção. Foi uma direção de recursos para finalizar o que os estatutos impõem, que são 4 anos de mandato. Será até 2019. Foi uma de recursos, mas que acho eu que todo o processo que houve aqui teria que ser feito, mas ainda bem que se resolveu o assunto de uma nova direção, ainda bem que as pessoas que lá ficaram são pessoas conhecedoras do assunto APATI e da realidade da APATI, porque a APATI, quer se queira, quer não, tem um lar, tem o centro de dia e tem o apoio domiciliário, mexe com muita gente, já tem cerca de 55 ou 56 trabalhadores, já é uma grande empresa dentro da freguesia, que não há muitas, infelizmente o tecido industrial foi todo embora, e portanto acho que a APATI neste momento também é uma das prioridades. O auditório é, mas a APATI e a GNR também. E dar aqui os parabéns também à APS, porque a APS, quer se queira, quer não, está a ter também um papel preponderante na parte e que esteve subcativada e virada para a infância, está-se a colocar agora também no centro da terceira idade, relativamente a um mono que existia na Bola do Carregado e depois passou a ser um centro de associações e que depois teve muito tempo parado também e que agora, em boa hora, foi cedido à APS e que a APS vai lá abrir um centro. Vamos só ouvir muito rapidamente também o Tiago relativamente a esta questão. Só relativamente a um tópico que o Luís tocou, um mono que poderia ter sido utilizado para fazer muitas outras coisas que se ambicionam fazer num centro cultural, que não foram feitas. Um mono que podia ter sido utilizado para muitas outras coisas e, falando no centro de dia, gostava de colocar, não sei se foi, se não, mas gostava que o Sr. Presidente me clarificasse essa questão, se foram contactadas todas as IPSS locais, nomeadamente a APATI, acerca da assistência do espaço à APS, porque também a APATI faria falta aquele espaço, dado que sempre trabalhou naquela área, não sei se houve ou não as conversações, que acho que também era importante, porque lá está, era um espaço que estava mono e podia ter sido utilizado, neste caso, para a APATI, para colmatar um problema existente. Vamos ter que avançar o Pedro Castelo muito rápido. 10 segundos, a APS fica com esta questão do tal edifício na Bola do Carregado para centro de dia, dada a dimensão atual da APS e da força com que esta associação está a trabalhar, esta instituição está a trabalhar e as dificuldades que a APATI tem encontrado, eu deixei aqui uma questão para se pensar, se não valeria a pena pensar-se numa fusão das duas instituições para tornar a Castanheira mais forte a esse nível. Estariam disponíveis para isso? Já alguma vez já abordaram essa matéria? Não. É uma ideia que eu já tenho há algum tempo, na tal questão de unir em vez de separar, se não seria mais positivo para a freguesia. Terminamos esta primeira parte do checkmate e já regressamos daqui a pouco para a segunda parte para discutir as questões de mobilidade. Estamos então de regresso para a segunda parte do checkmate. Recordar que estamos na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Vamos então abordar o último tema que foi proposto antecipadamente, neste caso pelo Tiago Carvalho do PSD, que tem a ver com as questões de mobilidade, que já falámos também na primeira parte, sabendo que, nomeadamente, a freguesia é atravessada por várias viaturas pesadas também, há dificuldades em relação também ao escoamento de trânsito, temos estradas e pavimentos em mau estado. Tiago, no que diz respeito a esta questão da mobilidade, que análise é que faz a estas questões na União de Freguesias? Marta, repare, Castanheira Vila desde 85. De novo. E ainda hoje uma das nossas preocupações, porque assim, na política, na nossa opinião e no nosso ver, nós temos de nos preocupar com as pessoas. Não é quem pertence a quem. Temos de nos preocupar com as pessoas, realmente. E eu, na minha opinião, e daí até trazer este tema à baila,
acho que não tem havido uma preocupação tão necessária quanto seja para criar, por exemplo, os passeios em condições. Nós temos os nossos centros de crianças, os infantários, todos alocados na zona de Padre António Bianchi na primeira fase. Fica logo à entrada da Castanheira quem vem de Vila Franca de Xira. Não são todos. Mas a maior parte, grande parte. Ou seja, muitas pessoas percorrem a Castanheira a pé, com as crianças, em carrinhos de bebê, e não têm condições, têm de passar pela estrada, numa estrada que por si só ela é curta, numa estrada que também, muitas vezes, como você referiu, não tem condições, mas o que nos preocupa mais é os passeios. Tem de haver uma preocupação com isso. Uma cadeira de rodas, por exemplo, pode medir 90 centímetros, 1,5 metro, que a pessoa possa circular à vontade, possa dar uma volta se entender que não é aquele o caminho. Não existe. Tem sido uma preocupação. Temos aqui o caso próximo de Vila Franca de Xira, que tem feito um trabalho bom nesse sentido, e aplaudo. Mas aqui não tem sido feito, não tem sido preocupação, e no meu entender, acho que deve haver uma maior preocupação com os nossos votantes e preocupar-nos com as pessoas com o que realmente faz falta. Temos muitas situações. Municipal, Pode passar pela Câmara Municipal, pode passar pela Junta, passe por quem passar. Tem de haver um conjunto que se preocupe. E existe uma comissão que está a elaborar neste momento à procura de soluções, tem um elemento de cada partido, e eu espero que depois deste estudo se faça alguma coisa, que se preocupe também com o estacionamento na vila, que se preocupem também nos passeios que já são estreitos, a colocação de um pino para proibir o estacionamento abusivo, porque o passeio por si só não está em condições, quanto mais ainda com um carro lá parado em cima. Portanto, isto tudo tem de ser pensado. E lá está aquela questão que eu tinha vindo há bocado. Podemos ter um centro cultural, podemos, mas e o resto? Não faz falta? Acho que, por exemplo, gastar a mesma quantia como Vila Franca gastou, neste caso, numa biblioteca de 8 milhões para construir, valeu a pena, não havia outras coisas? Eu não quero que se faça o mesmo aqui, acho que há prioridades e o PSD acha que há prioridades. Primeiras pessoas, quando tudo estiver construído, agora sim, vamos procurar alguma coisa que seja útil para as pessoas que cá estão e que gostam de cá viver. Pedro Castelo, relativamente a esta matéria, há aqui também situações que terão que ser resolvidas, nomeadamente, e no que diz respeito a estas questões de trânsito, não tanto de mobilidade, e, enfim, também está relacionado com a mobilidade, com infraestruturas de Portugal. Que análise é que fazes também à mobilidade e às questões de trânsito aqui na freguesia? Um pequeno parede, já agora acho que todo o dinheiro investido na Fábrica das Palavras em Vila Franca foi bem investido e vai dar uma vida completamente diferente, não só a Vila Franca, mas ao nosso concelho. É preciso as pessoas procurarem a informação do que lá se passa. E eu devo dizer que, por via profissional, neste momento conheço muito mais e eu próprio acho que sou minimamente atento ao que se passa, desconhecia muitas das coisas que lá acontecem e portanto, só para dar aqui um comentário àquilo que o Tiago estava a dizer. Em relação à mobilidade, há aqui uma ou duas questões. Mais uma vez, eu não quero ir tanto por aquilo que foi ou não foi feito. Lá está, eu prefiro olhar para aquilo que temos que vir a fazer no futuro. Eu também acho que podia-se ter feito muitas coisas diferentes, mas isso neste momento agora não adianta muito mais. Acho que temos que pensar naquilo que poderemos fazer. O que é que poderemos fazer? Lá está, através da Assembleia de Freguesia, já nos outros mandatos houve as habituais comissões de trânsito, que há sempre umas que trabalham mais vezes, outras trabalham menos, por aí. Nós, neste mandato, iniciámos já os trabalhos da comissão, a que chamámos Comissão de Trânsito e Mobilidade, já precisamente para olhar, porque isto não é só o trânsito, infelizmente há muitas pessoas cada vez mais a precisar, e nós temos um caso agora que por ser mais mediático, mas também é bom que apareçam pessoas, é bom, para as pessoas não é nada bom, mas como é a Manuela Ralha, a vereadora Manuela Ralha, que obriga a pensar, porque quando o Luís organizar qualquer coisa da Junta de Freguesia, já vai-se lembrar que apesar daqui nós infelizmente também termos o Benjamin, o Bissau, o Carlos já tem uma moto também igual, e o Gabriel também, pessoas aqui que infelizmente nós estamos habituados há muito a ver com a mobilidade reduzida, mas a Manuela Ralha vai trazer aqui um novo elan a isto e ainda bem. Prova disso o Tribunal em Vila Franca, por exemplo,
e outros. E esta Comissão de Trânsito e Mobilidade está a trabalhar com muito orgulho. Eu digo que esta Comissão, em pouco tempo, já fez mais do que outras noutros mandatos e fico muito contente. E eu não faço parte dela, portanto, até é presidida por um elemento, coordenada por um elemento que não é da bancada do Partido Socialista, é o José Zenha, da bancada da Coligação Mais. Inclui também, do lado da Paulo CDU, Glória e Luís Santos. E o Paulo Glória do lado do Partido Socialista. E acho que estão a fazer um levantamento para a base, é aquilo que tem que ser feito, não é? Para depois então se fazer qualquer coisa. E isso é que eu acho que é o caminho, é olhar como é que nós vamos conseguir resolver os problemas existentes. Não foram resolvidos antes, é pena, mas agora temos que tentar encontrar uma solução para os resolver. Acho que é assim que tem que ser o caminho e acho que vamos ter uma Assembleia em breve, com certeza já vêm algumas ideias para a Assembleia dia 28, e vai ter que ser assim, aos poucos. Obviamente não vai dar para tudo, mas aos poucos. Aquilo que eu digo sempre é, o que eu não quero o que eu não gosto de ouvir é a Junta dizer que não fez, ou que não pôs o sinal, ou que não pôs o espelho, ou que não pôs isto, porque pediu à Câmara e a Câmara não deu, a Câmara dizer que a Junta não pediu, ou que a Junta pediu, mas já lá está para levantar. Isto é uma perda de tempo, e depois as pessoas não têm aquilo que precisam. E por isso é que eu acho que tem que ser em conjunto e olhar para a frente que as coisas se fazem. E se aqui formos unidos como temos vindo a ser, devo reconhecer, e ainda bem que tem sido assim, é mais fácil resolver os problemas. Luís Almeida, também há vontade do Executivo em resolver estas matérias, estas questões relacionadas com a mobilidade? Marta, é assim, isto é uma questão de legalidade. Existe uma lei sobre a legalidade, sobre a mobilidade, que é necessário ser cumprida e ver cumprida, que passa muito pelos edifícios públicos terem acesso a alguém com mobilidade reduzida. O Tiago falou aqui uma coisa que é passeios em mau, com mau estacionamento, com estacionamento abusivo em cima dele, e para isso deveria haver a colocação de pinos. Eu continuo a dizer que não. Já no passado a Câmara Municipal me pediu a mim para colocar pinos em determinado passeio, porque os carros estacionavam de traseira e logo, se fosse um sedã, a parte da caixa ficava quase encostada à parede do prédio. E aquilo que eu digo, não, a gente tem que ensinar as pessoas a estacionar como deve ser, porque eu não vou meter pilares, porque pilares é mais um obstáculo, por exemplo, um invisual. E se olharmos para uma pessoa que vê bem, mas que tem mobilidade reduzida, mas que passa e não passa porque estão lá os carros, eu não posso meter pinos porque um invisual precisa de passar. Temos que dar, e aí voltamos outra vez à história, eu digo sempre isto, é pesquinha de rabo na boca. Se as pessoas, cada um de nós na sociedade, fizermos o nosso trabalho, e é preciso também ter condições para isso, nomeadamente as humanas, e a Guarda Nacional Republicana na Castelheira não tem efetivos suficientes para fazer cumprir o seu trabalho na íntegra, deveria, nas circunstâncias em que as pessoas estão mal estacionadas, deveriam atuar. Isto, porque a gente não pode pensar, porque manelas galhas há muitas, infelizmente. Há pessoas idosas que têm problemas de locomoção. Eu concordo com o Pedro quando o Pedro diz que no passado não se fez nada. Ok, não se fez nada porque isto era quase como chegar aqui à Castelhana e dizer assim, a gente tem que pegar numa ponta e começar a descascar os passeios que temos. Ou então veja-se o exemplo de Lisboa, na zona mais velha, do Largo de Camões até à Assembleia, que é uma loucura, não é? É passeios, tem isto de largura, esburacados, demasiado polidos. Nós temos aqui feito na Castelhana algumas coisas. Eu pessoalmente ia caindo várias vezes junto à pastelaria dos dois irmãos, Pedro. E o que a gente fez foi para a calçada portuguesa muito bonita. Irmãos só. Dos irmãos. Dois era ali. Exatamente. E aquilo que eu digo foi, não pode ser. O passeio é muito giro, é paralelepípedo, mas temos que mudar isto. E mudámos para a lajeta. E a lajeta é mais abrasiva, ou seja, não escorrega tanto. Como não escorrega tanto, deixámos de cair. Tira-me-se ali aquele pedaço. Se há muitas pessoas contra isso, ok, tudo bem, mas não é bonito, mas é melhor. É mais seguro. Uma lajeta no chão é mais seguro do que a calçada. Ponto. A calçada chove um bocadinho, um sapato de sol em cima daquilo, ou um ténis escorrega. Relativamente ainda a este aspecto, nós temos muitos passeios não dentro da lei.
Mas se nós quiséssemos, eu digo sempre isto, disse isso na última Assembleia, também disse na reunião de trânsito que houve aqui, que se nós tivéssemos que agarrar agora nos passeios todos a Castanheira e dar a volta a isto, o estacionamento dentro da Castanheira desaparecia. E não há condições físicas para construir um estacionamento para poder tirar todo o estacionamento que teríamos de tirar para colocar os passeios dentro da lei. E veja-se a palha branca. E qual será a solução? A solução é tentar encontrar aqui, ir limando aqui algumas arestas para que possamos ter melhor qualidade para quem passa, porque é difícil. Eu tenho a palha branco, que se eu for ali à palha branco, tenho ali uma extensão se calhar de 200 metros, que eu retirando, eu pergunto, pá, eu tiro os 200 metros, onde é que eu vou meter os carros? Junto à casa do Benfica tem lá mais um espaço que vai desde o princípio da rua que vira para o lado da Vinha do Convento até cá abaixo à avenida que vai para a Guarda Nacional Republicana. E eu tiro isso e tiro ali 30 estacionamentos. Onde é que eu meto os carros? A gente tem que pensar, isto tem que ser o deve e o haver, a gente tem que pensar e ser inteligente a resolver. Ainda algumas coisas. O aumento de estacionamento é verdade. Na Rua São José do Marco existem espaços que foram públicos, passaram a privados e seria bom que nós pudéssemos fazer aqui o entendimento e que a Câmara Municipal aqui seria o principal intérprete disto, que seria a Câmara Municipal adquirir os terrenos que são agora particulares para se poder fazer ali uma qualquer jogada para construir um parque de estacionamento que dê para muito estacionamento abusivo, não é abusivo, é estacionamento fora da lei que está dentro da urbanização. Na última rua da urbanização, se houver um fogo, na última rua, eu gostava de saber como é que um carro bombeiro entrava lá dentro. Eu gostava mesmo de saber. Portanto, terá que ser a Câmara Municipal a arranjar aquilo, todos de mãos dadas, com a Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia já vem há anos a dizer que é isto que tem que ser feito, para se poder dar a volta àquilo. Na Rua Padre António Bianchi, e já lá vamos à Vinha do Convento, a Rua Padre António Bianchi lá embaixo, é necessário remodelar, reorganizar também o estacionamento, e há estacionamento em frente à nova Junta à Torre, em frente à nova Escola de Condução que ali está. Há a possibilidade da continuação do estacionamento que vem do lado do arranjo paisagístico que nós lá fizemos para a zona norte dessa rua. Há a possibilidade de criação de mais estacionamento aí. Estacionamento numa zona que é logrador do prédio e que dizem que há possibilidades daí também vir construção. Temos um parque de estacionamento junto aos Pombais que terá que ser no futuro mais dinamizado e passará uma maior limpeza, mas uma utilização como deve ser, porque a última vez que eu andei lá a limpar, salvo seja, perguntaram, mas por que é que estás a perder tempo aqui a limpar isto quando não vem para aqui ninguém estacionar? E eu digo sempre, não. Isto é um parque de estacionamento, bem construído ou mal construído, foi aqui que o construíram e é aqui que tem que ser utilizado. E nós temos que limpar, que é para ser utilizado. Ponto final. Agora, vamos ver se as pessoas começam a ser ganhas para aquilo. Relativamente à Vinha do Convento, também foi aqui explicado na reunião de trânsito, que há duas zonas à entrada mesmo da Rua da Vila da Vintes, que tem duas bolachas, que é necessário retirar aquilo dali, até porque resolve dois assuntos, cria estacionamento e tira de uma vez por todas as pessoas estacionarem em cima dos passeios, que faz com que estraguem os passeios e depois chamem a junta a dizer que os passeios têm buracos e lá tem que ir a junta a arranjar os buracos. Portanto, há uma ideia disso. Os passeios rebaixados, que é uma coisa que também nos é querida também, temos visto durante o mandato, e isso é uma coisa que já foi dito também aqui por várias vezes, de novo foi condições para avançar. Rebaixar passeios para uma maior mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida, e quando se fala reduzida não é cadeira de rodas, pode ser cadeira de rodas, pode ser um carro de bebês, pode ser uma senhora idosa que venha com os sacos das compras e que tenha alguma dificuldade em passar, mas passa por aí. Existe outro assunto que também é necessário também aqui focar, que é o parque de estacionamento pesados. Nós estamos tão necessários também no parque de estacionamento pesados para a Castanheira, a freguesia, entenda-se. Existiu em tempos, existiu e existe, fisicamente existe ainda, um parque que neste momento está a ser ocupado por outra coisa, mas que na altura foi, há muitos anos atrás, foi pensado para um parque de estacionamento de pesados. Na altura houve vários votos discordantes de muitos caministas que era longe, não havia segurança. Agora, que é facto uma coisa,
Na altura era impensável para a Junta e comportável para a Junta também, para esta agora também, a criação, por exemplo, sei lá, meter aqui um alcatroado, meter uma casa do guarda, ter uma empresa ali a guardar aquilo, porque aquilo era um orçamento doido e não poderemos nós, às custas do bem público, em prol de alguns camionistas, dos que fossem ali utilizar. Poderemos pensar no futuro o que é que poderemos fazer sobre isso, porque não podemos ter a norte da Castanheira os caminhões que estão a ter, não podemos ter a sul da Castanheira os caminhões dentro da urbanização de São João, segunda fase, quando existe a entrada da urbanização, 2 sinais, estavam lá 2, que é proibido o trânsito a veículos superiores a 3,5 km, mas no entanto metem lá os carros. Depois as pessoas também estão muito habituadas a levar os carros quase para dentro de casa e entenda-se que deveria haver uma consciencialização maior e o Pedro morou na urbanização de São João, segunda fase, e sabe aquilo que eu estou a dizer, que há bolachas na urbanização que se calhar, porque a gente tem que pensar que há anos atrás, num casal, numa casa havia um carro. Agora é o carro do pai, é o carro da mãe, é o carro do filho, e se houver outro filho são 4 carros ali. E torna-se mais complicado. Embora nós tenhamos, em alguns sítios, condições para ter mais estacionamento, veja-se a Rua de São João, que normalmente, tirando as atividades que possam existir no pavilhão e no campo de futebol do Juventude, e no pavilhão municipal, temos ali um sítio em que seguramente é capaz de dar para 70, 80, 100 carros. Portanto, é mais uma ferramenta de trabalho. Não sei se o Pedro também quer fazer mais algum comentário ao Tiago para antes de terminarmos o checkmate. Sobre este tema ou sobre este tema, e se quiseres falar sobre mais alguma não, coisa. Só algumas palavras finais. Mais uma vez agradecer a vossa vinda aqui, é sempre um prazer poder falar da nossa terra. Dizer que há um tema que me é muito querido, que é o associativismo, e a muitos de nós, e queria aproveitar aqui, já demos os parabéns e votos de bom trabalho à direção da APATI, faço o mesmo também para a Associação das Cachoeiras, que ao fim de muito tempo volta a ter uma direção e estão com vontade, e já tem até um cartaz na rua de atividades para festas de verão, que é bom para dinamizar também a terra. Queria aproveitar e deixar uma palavra também para a Vala do Carregado, porque ainda por acaso acabou por não se falar, e não esquecer que temos também a Vala do Carregado como parte integrante da nossa freguesia. Nas quintas, o Presidente entrou há relativamente mais tempo que o da APATI, mas a nova direção, com algumas pessoas também da anterior, desejar também a continuação do excelente trabalho à direção da Associação Recreativa e Cultural do Lugar das Quintas, e fazer o convite. Estamos no próprio dia, este sábado à noite, tem a Associação as habituais marchas, que é sempre um momento muito interessante no Lugar das Quintas, marchas populares, portanto quem estiver por perto vale a pena lá ir. E para finalizar, uma nota de parabéns àquela associação que talvez me seja a mais, eu sou presidente de uma, mas talvez me seja a mais querida de todas aqui, também porque gosto muito de desporto, o Juventude da Castanheira, que na última quarta-feira fez 69 anos e que, portanto, está perto dos 70 anos e é tempo também de tentar dar-se uma prendazinha ao Juventude. Fica aqui também, substituir o relevado, está em muito mau estado. Fica aqui também o apelo, Tiago. Eu queria só clarificar aqui uma coisa, que o Sr. Presidente Luís falou que uma das prioridades deste mandato era rebaixar os passeios. E eu só quero frisar que podemos rebaixar os passeios, mas se não tiverem as medidas necessárias para as pessoas poderem circular neles, não vale a pena. Porque ninguém vai utilizar. Se a pessoa não puder subir com o carrinho, por que rebaixá-los? A questão parte um bocado por aí. Falou nos carros, eu percebo. E todos os edifícios devolutos que temos nesta vila, que não se procura uma solução e que a Junta pode, em certa parte, adquiri-los, vai dar trabalho, mas estamos cá para isso. Nós três e todo o resto, temos de batalhar nisto. É uma coisa que, para mim, me satisfazia bastante, deixarmos de ter tanto edifício devoluto nesta vila e que a Junta pudesse utilizar de forma célere e de certa forma colmatar os problemas que nós temos, porque eles existem e vamos estar sempre a tapar o sol com a peneira. Vamos rebaixar passeios. Ok, mas qual passeio? Se aquilo não existe passeio, tem lá um bocadinho, mas aquilo não é passeio. Temos de procurar soluções e é para isto que nós estamos, e como o Pedro já referiu... Não podemos isto só pelo ideal, porque a minha avó tem 93 anos e consegue andar os passeios, mas às vezes não consegue subi-los.
Pedro, mas tem muitas vezes em que tu te preocupas com o caso da tua avó vir a circular numa rua em que vêm carros sem sentido contrário, não é? E ela não tem um passeio onde estar. A largura dos passeios, os que existem, tentar pelo menos adaptá-los. Mas sabemos que temos ruas onde não sequer existe. A Marta já está a ficar zangada. Bom, não. Bom, com certeza havia muitas matérias para falar. Desculpa, Marta, já agora quero aproveitar para dizer a todas as pessoas que está em curso um abaixo-assinado por duas pessoas da vila que estão a tentar organizar as coisas para que seja possível a construção de um parque de jogos, e acho que é do interesse de todos, já que a Junta destruiu todos os existentes, tentarmos de alguma forma construir um, porque faz falta e o desporto faz parte da vida, e se queremos prolongar a nossa vida temos de dar meios ao desporto, e isso não tem sido feito. O Luís Almeida, para terminar, e também fazer um comentário a esta questão que agora vou pegar aqui pelo fim daquilo que disse o Tiago. A Junta não estragou nada. A Junta não destruiu nada. Não destruiu absolutamente nada. De parques desportivos não destruiu nada. Se não entendes, tinha a Junta da Sadeira, que é isso que tu deves lembrar e estás a referir, nós não destruímos nada. Fomos obrigados a tirá-lo de lá. Obrigados até pela EPAL, que é a dona do espaço que estava por baixo daquilo e que nos mandou retirar. E tínhamos o da igreja. O da igreja são situações que têm muitos anos. Eu tenho 55 e, para a tua informação, houve um campeonato de mini-basket na altura, feito por miúdos da terra, foi feito nesse recinto que eu chamo, que é no Adro de Baixo, ao lado do Parque Infantil. Eu fiz lá um campeonato. Na altura era o Daniel Branco, há pouco tempo presidente. Tinha eu, os meus, 14, 15, 16 anos, ou 14 anos talvez, porque eu já ando nisto há muitos anos, não é só de agora. Portanto, eu prezo muito os espaços que tenho, mas há alturas em que se tem que modificar as coisas. Portanto, nenhum deles foi por razões óbvias de destruição, porque a Junta quer. Relativamente às zonas, que isto é importante que se diga, às zonas velhas e degradadas que a Castanheira tem, existe desde 2009 um estudo prévio do Centro Histórico da Castanheira, e que era para ser rapidamente colocado em causa a sua reabilitação. São 2018, lá está, isto deve ser algum tipo batido com o 2009, que também ele está na gaveta e está tudo exatamente como está. Existem vários problemas na Câmara Municipal, temos o caso da ARU, temos outras coisas que poderia dar alguma vivência e andamento às coisas da Castanheira, mas temos que pensar que os terrenos, por exemplo, na Palha Blanca, que é onde está mais o centro histórico degradado, são de uma ou duas pessoas, e se essas duas pessoas não tiverem vontade em arranjar, poderia-se fazer como é feito na Costa da Caparica, um terreno devoluto a uma casa em ruínas, pagaria o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo do IMI. Mas isso é outra questão. Relativamente ao movimento associativo, e só para dar aqui voz um bocado àquilo que o Pedro disse, com a nossa entrada aqui para a Junta de Freguesia em 2013, nomeadamente a minha, notámos desde o princípio que a Associação das Cachoeiras conseguisse ir para a frente. Tivemos uma primeira reunião, uma segunda, uma terceira reunião, que impressionasse um bocado para que eles fossem em frente. Numa última fosse quem fosse o esforço, conseguiu-se arranjar essa associação, vieram ter com a Junta de Freguesia e, portanto, a noite de verão que vai existir será oferecida, entre comas, pela Junta de Freguesia, portanto, o conjunto irá ser a exemplo do que se faz, continua-se a fazer e fez-se no passado, as noites de verão que eram patrocinadas pela Junta de Freguesia. Vai ter a Sónia Ricardo lá, no dia 30, para que haja essa realidade da Junta de Freguesia. Pediram-nos o apoio e nós vamos dar, e damos aqui os parabéns, já o demos na altura. Eu fui um dos primeiros que soube, porque o Paulo Glória esteve na gênese da reunião daquilo e enviou-me uma mensagem a dizer: temos direção, quase que havia aqui uma história quase como do Habemos Par. Agora, queria agradecer a vocês, a vossa presença e o vosso desempenho aqui, e o facto de nos terem convidado, não só a mim enquanto Presidente de Junta, mas enquanto cabeça de lista da CDU à Junta de Freguesia.
acho que isto foi bom porque esclareceu aqui alguns factos para a população em geral. Que há uma coisa que é fundamental, estamos os três, de corpo e alma, penso eu, para dizer que não tinha certeza, que estamos de corpo e alma no desejo de satisfazer as necessidades dos votantes. E não estou a dizer isto porque está aqui o Pedro e porque está aqui o Tiago e fica bem dizer isto para a fotografia. Não, não é isso. É o meu sentimento e também porque este sentimento é assente numa premissa que eu acho que é importante, que é os sentimentos das pessoas, a construção das pessoas e dos seus caráteres têm tendência a mudar com os tempos. E hoje, sendo do Benfica, do Sporting ou do Porto, e não falando em clubismo, senão a gente vai a ficar um bocado aqui avariados com as recentes novidades desportivas, mas temos hoje em dia uma linguagem muito mais parecida, até porque, se olharmos para a campanha eleitoral do PS, da Coligação Mais e da CDU, não há muito para acrescentar, é quase tudo igual. Porque não há mais. Aquilo que nós lá expomos é aquilo que faz falta às populações. Portanto, ele não podia, se ele me dissesse assim, faz falta aqui uma pista de aviação aqui na Castanheira, eu chamava de maluco, com certeza. Não vais por aí. Mas se fizesse falta, tudo bem. Mas de certeza que se ele, para meter isso, também já tinha posto e o Tiago também iria pôr. Portanto, são coisas que, de facto, são necessárias para a freguesia e, por esse facto, acho que andamos, as três forças políticas, com os seus acordos e desacordos, mas que andamos muito mais em sintonia do que se andou no passado. Havia aqui também muito mais temas para falar acerca da União de Freguesias, mas fica para uma próxima oportunidade. Agradecer-vos também terem estado presentes neste especial Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, de recordar que o Checkmate regressa no próximo sábado a partir das 10 e os ouvintes e também quem nos está a ver pode enviar questões e sugestões e pode interpelar o nosso painel de comentadores através da nossa página de Facebook do Checkmate, através de martacarvalhal@irisfm.pt e, portanto, esse também é um dos objetivos, é que as pessoas coloquem questões e o programa seja dinâmico. Regressamos para a semana, depois das 10. Bom dia.